Fala galera, tudo beleza? Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo João Lucas. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que, cara, toda semana pelo menos tem uma pessoa que me faz na minha caixinha de perguntas dos stories, que é como aumentar o vocabulário em inglês, né? Como você faz para aprender mais palavras. E bom, todas as dicas que eu vou passar aqui pra vocês são coisas que eu faço, né? São coisas que eu fiz e que eu faço hoje em dia também. Então, fica tranquilo que nenhum bizu furado, nada que eu vi pela internet, não. São coisas que eu faço e que dão resultado mesmo e que vão dar resultado pra vocês também, beleza? Então vamos lá. Antes de eu estar começando aqui com o assunto do vídeo, né, que é como aprender palavras novas em inglês, eu queria estar falando pra vocês como que vocês não devem fazer isso, tá? Que é fazendo listas de palavras, beleza? Eu lembro que no meu ensino fundamental eu tinha inglês como língua estrangeira, né? E inglês, pô, no livro de inglês sempre tem aquelas unidades de banheiro, de cozinha, de supermercado, com aqueles vocabulários de cada lugar. E eu tinha que saber aquilo para fazer a prova, né? E normalmente a prova era sempre um curto período de tempo. E aí não tinha muito tempo senão, não tinha muita outra alternativa senão decorar, né? E eu fazia exatamente isso. Eu pegava as palavras, colocava uma embaixo da outra, do lado eu colocava a tradução e ia lá, tentava, decorava aquelas palavras. Eu conseguia, né? Safava ali, né, a minha prova, tranquilo. O problema estava que no dia seguinte, né? No dia seguinte eu já esquecia todas as palavras que eu tinha decorado. Então, assim, lista de palavras, elas funcionam, podem até funcionar, só que para longo prazo, né, que é o concurso de vocês, né, não funciona. Vocês vão esquecer a longo prazo, ainda mais que são muitas palavras, são muitos vocabulários diferentes que vocês têm que aprender até lá. Então, lista de palavras não façam, beleza? Então, ao invés de lista de palavras, João, o que eu devo fazer? Olha, você vai fazer frases com essas palavras. Então, cada palavra nova que você vai aprender, faça frases. E para explicar o motivo, vou ter que também contar mais uma historinha para vocês. Foi aqui em São Paulo, essa história aconteceu em São Paulo. Eu fui um dia desses aí em uma igreja americana, que um amigo convidou. Daí a igreja era realmente toda americana, tipo, o culto era em inglês, era tudo em inglês. E aí eu tava lendo o folhetinho do culto, né? Tava lendo tal, só que tava lendo em voz alta, né? Detalhe. E aí eu cheguei numa palavra que eu nunca tinha visto, ou pelo menos eu tinha ouvido antes, né? Que era youth, né? Eu tô falando correto aqui pra vocês, mas na hora eu li de maneira errada. Eu acho que eu li youth ou enfim, alguma coisa nada a ver com youth, beleza? E aí eu li essa palavra de maneira errada, só que tinha uma senhora do meu lado. E essa senhora, ela ouviu e me corrigiu. Ela falou, olha, não é assim que se fala, é youth, tal, significa juventude, jovem, né, e beleza. E legal, só que aquela senhora falou aquilo pra mim, só que tinha pessoas perto ouvindo, né, então eu fiquei com vergonha. Então, enfim, resultado dessa situação. Eu nunca mais esqueci, né, por conta dessa situação, eu nunca mais esqueci como é que se fala youth. Nunca mais esqueci como é que se fala, como é que se escreve. E também nunca mais esqueci do rosto, né, nem daquela situação toda que eu tô contando aqui pra vocês. Então, assim, você formar frases com as palavras que você tá querendo aprender, vai ser mais perto de uma situação assim, de uma situação marcante para o seu cérebro, para você poder aprender alguma coisa. Então, faça a frase, vai te ajudar bastante. Sem falar que, mesmo que aquela situação, né, da frase que você criar, né, outro detalhe, não crie frases, tá? Procure sempre no Google, beleza? Normalmente sempre em dicionário, se você coloca tal palavra lá, ele te dá alguns exemplos, porque também corre o risco de você criar uma frase errada. Então, enfim, mesmo que você, né, mesmo que aquela situação, aquela frase que você tenha criado, tenha anotado, não seja uma frase forte o suficiente para o seu cérebro lembrar, pelo menos vai ter ajuda do contexto, entende? Então, por exemplo, você está aprendendo a palavra book ou escola. Com certeza elas vão estar inseridas em algum contexto que vai te ajudar a facilitar, vai te facilitar, né, você lembrar daquela palavra. Então, cara, só tem a ganhar quando você tá querendo aprender aquela palavra por meio de uma frase, por meio de um contexto, e não ela solta somente, beleza? A segunda dica que eu queria dar pra vocês na verdade é um pouco de explicação aqui,
tá? E que cada palavra que a gente está em contato, que a gente está querendo aprender, imagina que cada palavra, ela tem algumas lâmpadas ao redor dela, beleza? E essas lâmpadas, elas são estímulos. Vou te explicar aqui no exemplo mais prático. Você está querendo aprender a palavra pen. Está querendo aprender a palavra pen, que é a caneta. Você nunca tinha visto nem ouvido essa palavra antes. Você estava lendo um livro e você leu pen. Cara, esse seu primeiro contato com a palavra vai fazer com que acenda uma luz, uma lâmpada na palavra. Daí, pô, você viu uma pen, você viu uma caneta, cara, vai acender mais uma luz. Pô, você pegou na caneta para escrever, cara, vai acender mais uma luz. Você ouviu alguém falar pen, falar caneta, vai acender mais uma luz. Resultado, vai ficar mais difícil ainda de você esquecer a palavra pen, a palavra caneta. Então, assim, esteja exposto ao máximo de estímulos que você puder relacionado a essa palavra. Em termos práticos, né, na prática, como é que seria? Pô, tu tá lendo ali um texto, cara, tu viu uma palavra, legal, procura um dicionário. Mas além de procurar um dicionário, pô, joga também no Google Imagens para ver se aparece ali, né? Por exemplo, a gente pegar a palavra pen e colocar no Google Imagens, vai aparecer um monte de caneta. Então, além do recurso ali, né, de leitura que você teve, né, de ir procurar um dicionário, também vai ter o recurso visual que vai te ajudar a reter aquela palavra por mais tempo. Então, pô, joga no dicionário. Jogou no dicionário, procura fazer outra coisa também. Se tem uma caneta em casa, vai lá no seu estojo, pega uma caneta, né? Pô, olha pra ela e fala pen, né? Repete, entendeu? Pô, faz mais coisa, coloca lá, coloca no YouTube, coloca no Google Tradutor pra alguém falar, pra você ouvir também. Enfim, esteja exposto ao máximo de estímulo que você puder relacionado àquela palavra. Beleza, galera? Bom, essas são as minhas dicas pra vocês, tá? Coloque as palavras dentro de frases, vai ajudar vocês bastante no que diz respeito à situação e a contexto também. E fique exposto ao máximo de estímulos possíveis, tá? Bom, nesse vídeo aqui por hoje é só. Espero que tenha ajudado bastante você. Se você gostou, envie esse vídeo para outras palavras, tá? Para outros amigos também que estão papirando aí para concurso militar ou querem aprender palavras também, beleza? E deu like aí também, beleza? Tamo junto, galera, e até mais.